Olá, alunos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Donizete e estarei com vocês na disciplina de Logística Internacional e Comércio Exterior. Bom, antes eu gostaria de apresentar uma visão geral sobre os assuntos que serão abordados ao longo das próximas 5 semanas de estudo. Então, em termos de ementa, nós iremos trabalhar com os seguintes temas. Abordarei um pouco sobre o ambiente do comércio internacional, a evolução do comércio internacional desde a antiguidade até os dias atuais. Destacarei os principais órgãos e normas do comércio internacional, principais legislações, regulamentações e estrutura do comércio exterior no Brasil. Abordarei um pouco sobre zonas de livre comércio e os principais blocos econômicos. E, por fim, comentarei um pouco sobre os termos de comércio internacional, os Incoterms, assim como alguns dos principais regimes aduaneiros especiais adotados aqui no Brasil, ok? Bom, em termos de programação, na primeira semana, nós iremos iniciar os estudos da disciplina destacando a evolução do comércio internacional, desde a antiguidade até os dias atuais. Após isso, comentarei sobre o ambiente do comércio internacional, destacando as principais rotas marítimas, as principais rotas aéreas, os principais portos, aeroportos e a desvantagem geográfica do Brasil frente a outros países no que diz respeito à logística internacional. E por fim, nessa semana um pouco mais introdutória, abordarei as teorias das vantagens absolutas e comparativas, que são teorias econômicas muito importantes para vocês entenderem do porquê ocorre comércio internacional, assim como a importância da logística internacional nesse processo. Na semana 2, destacarei os principais blocos econômicos existentes no mundo, os principais órgãos e normas do comércio internacional e, por fim, comentarei um pouco sobre legislação e regulamentação do comércio exterior aqui no Brasil. Semana 3, irei destacar os fatores que influenciam o frete internacional, se tratando de logística. Comentarei sobre o sistema harmonizado e o NCM, a nomenclatura comum adotada aqui no Mercosul, e destacarei também alguns exemplos de aplicação, principalmente de classificação pelo sistema harmonizado e NCM. Na semana 4, destacarei alguns dos principais documentos utilizados no comércio internacional, se tratando de logística. Comentarei sobre o Siscomex, que é o sistema de comércio exterior adotado aqui no Brasil, e comentarei também um pouco sobre desembaraço aduaneiro na liberação de mercadorias. Por fim, na quinta semana, destacarei os principais regimes aduaneiros especiais adotados aqui no comércio exterior brasileiro. Falarei sobre os termos de comércio internacional, os Incoterms, que são adotados em vários países, mundo afora, e apresentarei alguns exemplos resolvidos tanto de regimes aduaneiros especiais como a adoção de termos de comércio internacional por meio dos Incoterms. Então essa será aí a programação da disciplina ao longo das próximas 5 semanas. Bom, pessoal, como eu sempre digo em todo o início de disciplina, em relação à avaliação eu procuro mesclar questões fechadas com questões abertas, então é importante que vocês participem sempre dos fóruns de discussão, mesmo daqueles fóruns que não são avaliativos. Façam os exercícios propostos, de novo, avaliativos ou não, é importante que vocês sempre façam os exercícios para revisar e para fixar bem os conceitos. E claro, não se contentem com os assuntos adotados ao longo das 5 semanas. Procurem também, além dos conteúdos apresentados, fazer pesquisa, fazer leitura em outros materiais complementares, tá ok? Em relação às dicas que eu deixo aí para vocês aproveitarem bem a disciplina, fiquem muito atentos às atividades da semana. Praticamente toda semana nós teremos uma atividade não avaliativa e uma atividade avaliativa. Façam ambas, tá? Principalmente a atividade avaliativa para a nota. Assistam às videoaulas quantas vezes vocês quiserem e consultem o material de apoio para reforçar e para ampliar o conceito apresentado. Utilizem as ferramentas do AVA para o esclarecimento de dúvidas, principalmente o fórum de dúvidas, até para compartilhar essa dúvida com o colega. Sempre que possível, participe das lives, então nós faremos algumas lives complementares aos conteúdos apresentados, então sempre que possível participe das lives.
Se não for possível participar da live, eu vou disponibilizar a gravação, assistam a gravação, tá? Isso vai ser muito importante, principalmente em relação a exercícios, né? A aplicação de conceitos na hora de fazer algum cálculo de regime aduaneiro especial, de incoterms ou de qualquer outro assunto abordado. Participem dos fóruns para trocas de experiência, né, com os colegas e, claro, resolvam as atividades sempre com muita dedicação e com muita atenção. Bom, então, dado esse panorama geral, eu espero que vocês curtam bastante a disciplina e, mais do que isso, que vocês aprendam bastante com a disciplina de Logística Internacional e Comércio Exterior. Então, vamos lá? Solta a vinheta e vamos para a nossa primeira videoaula sobre evolução do comércio internacional. Bom, antes de falarmos sobre logística internacional, é importante que vocês conheçam a evolução de como se deu o comércio internacional, ou comércio entre países. Bom, o comércio internacional evoluiu significativamente ao longo dos séculos, principalmente após o movimento de globalização entre as economias do mundo. A exploração de rotas terrestres, a exploração de rotas marítimas se expandiram gradualmente, à medida que as civilizações começaram a estabelecer relações comerciais entre si, ou seja, começaram a transcender as barreiras locais no comércio entre os seus povos. Só para citar alguns exemplos, né, de povos antigos que contribuíram para o comércio internacional, é possível citar os povos egípcios, os persas, os povos assírios, os babilônios e os povos cretenses, como sendo importantes civilizações da antiguidade que contribuíram para o surgimento do comércio internacional. Cada um com sua própria cultura, cada um com sua própria política e cada um com sua própria economia. Por exemplo, os povos egípcios, como aparece aí no mapa de vocês, eles desenvolveram uma cultura muito rica e muito complexa. Naquela época, o comércio era uma atividade muito importante para eles, porque eles se beneficiavam de sua posição geográfica privilegiada, situada lá no nordeste da África e rodeada pelo Mar Mediterrâneo, pelo Mar Vermelho e pelo Rio Nilo. Para os antigos egípcios, o comércio desempenhou um papel fundamental na aquisição de bens que não eram produzidos localmente. Por exemplo, os egípcios exportavam diversos produtos como papiro, materiais têxteis, incenso, ouro, especiarias e importavam de outras regiões, de outros países, produtos como madeira, metais, pedras preciosas e marfim. Já os assírios e os babilônios eram povos antigos que habitavam a região da Mesopotâmia, uma região muito fértil, situada entre os rios Tigres e o rio Eufrates, onde hoje é o Iraque. Esses povos desenvolveram um comércio importante na região graças à sua localização privilegiada e também graças à fertilidade do solo, que permitiu o desenvolvimento de uma agricultura muito rica para a época. Então, eles estabeleceram rotas comerciais com outros povos da região, principalmente com os povos persas, que eles forneciam matérias-primas como madeira, metais e pedras preciosas, em troca de produtos agrícolas e produtos têxteis. Já os povos cretenses, ali no sul da Grécia, eles desenvolveram uma cultura muito avançada com forte comércio local. Foram uma das primeiras civilizações a desenvolver o comércio marítimo extenso, estabelecendo rotas comerciais com diversos povos, principalmente com os povos egípcios e outros povos da época. Por fim, o povo persa também foi um dos maiores impérios da antiguidade e se estendeu por uma grande parte da Ásia Ocidental e da Ásia Central. A região persa era um ponto de encontro entre várias rotas comerciais, principalmente entre o leste e o oeste, o que permitiu aos persas se tornarem um importante centro de comércio da antiguidade. Os persas tinham uma economia diversificada, que incluía agricultura, a mineração. Além disso, eram conhecidos por serem grandes comerciantes, especialmente de produtos como tecidos, tapetes, seda, cerâmica e metais preciosos. Bom, nessa época da humanidade não existia moeda, né, como temos hoje. Então, o comércio se dava por meio do escambo. O que seria escambo?
Escambo seria um tipo de negociação em que bens e serviços eram trocados diretamente, sem o uso de dinheiro como meio de troca. Por exemplo, era comum a troca de alimentos por roupas, por ferramentas, por peças de artesanato, dentre outras. Então, apesar de ser uma forma primitiva de comércio, o escambo foi, uma importante maneira de permitir a troca de bens e serviços em sociedades em que o dinheiro não era uma opção, o que também fomentou o comércio internacional. Bom, nessa época, o comércio marítimo era pouco desenvolvido. O principal meio de transporte era o terrestre, especialmente na antiguidade. E para isso eles usavam camelos e cavalos, que são animais muito adaptados para viagens longas e em condições climáticas extremas, como muito calor e pouca água para hidratação, especialmente em rotas que envolviam o deserto. Bom, outro grande marco na evolução do comércio internacional foi o início do ciclo marítimo. O ciclo marítimo pelo mar Mediterrâneo foi um importante sistema de comércio e transporte de mercadorias que se desenvolveu ao longo dos séculos, lá na região que banha ali o mar Mediterrâneo. Ele envolveu a navegação de navios de carga e de passageiros, entre os portos do Mediterrâneo, principalmente pelas civilizações da Grécia Antiga, do Egito, de Roma, entre outras regiões que já utilizavam o mar Mediterrâneo para comércio entre países. Bom, com o passar dos anos e aumento do fluxo comercial entre as pessoas e entre países, surgiu a moeda mercadoria e, posteriormente, a moeda como mecanismo de troca, o que potencializou ainda mais o comércio internacional entre países. Com o passar do tempo, as sociedades começaram a perceber que o escambo apresentava muito problema e apresentava muita percepção de valor diferente. Por outro lado, eles perceberam também que determinadas mercadorias possuíam um valor muito mais aceito universalmente, independente da região, e passaram a utilizá-las como um meio de troca. Então surgiu assim o que chamamos de moeda mercadoria, um tipo de moeda que tem o seu valor baseado em um bem físico, principalmente como foi o caso do ouro, o caso da prata, o gado e o comércio de sal. Então a moeda mercadoria era mais valorizada por seu próprio valor intrínseco e sua aceitação mais universal como meio de troca. Então era baseada principalmente na confiança, na qualidade e na facilidade de transporte e armazenamento. Esse tipo de moeda também era muito utilizado nos comércios internacionais, onde os produtos eram pagos em metais preciosos ou em outras mercadorias mais valiosas. No entanto, a moeda mercadoria tinha algumas desvantagens, como, por exemplo, a dificuldade de manter o seu valor constante em relação às flutuações de preços das mercadorias ao longo do tempo. Então, esse mecanismo evoluiu para o surgimento da moeda como nós conhecemos hoje, visando facilitar as trocas comerciais entre pessoas e entre países. As primeiras moedas eram pequenas peças redondas, cunhadas em metal, principalmente em ouro e prata, com peso e tamanho padronizados, e possuíam inscrições que indicavam sua origem e o seu valor. As moedas foram uma grande evolução no comércio internacional porque elas facilitaram as trocas e se tornaram cada vez mais populares, sendo adotadas por outras civilizações, como a civilização da Grécia, a civilização da Roma, e com o tempo as moedas se tornaram mais sofisticadas, como por exemplo o uso de técnicas de impressão e adoção de outros metais, além do ouro e da prata. Outro importante marco para a evolução do comércio internacional foi o período do mercantilismo, lá a partir do século XV. Então, nessa época, o comércio internacional avançou ainda mais, pois a riqueza e o poder de um país dependiam principalmente do seu comércio exterior. E para aumentar sua riqueza, cada estado deveria proteger e promover as indústrias nacionais, assim como aumentar as exportações e limitar as importações. Então, nessa época, os economistas acreditavam que um país deveria sempre ter um superávit comercial, ou seja, deveria exportar mais do que importar. E também defendiam a acumulação de metais preciosos, principalmente como ouro, prata, como sendo moedas, ou como sendo medidas de riqueza de um país.
O mercantilismo trouxe, assim, vários avanços na economia e vários avanços nas tecnologias. Outro importante marco na evolução do comércio internacional foi o surgimento do capitalismo, ali por volta do século XVII. Então, nesse período, as empresas começaram a buscar maximizar seus lucros e viram no comércio internacional a possibilidade de acessar novos mercados e aumentar suas vendas. Então, foi nesse período que as empresas começaram a exportar produtos para vários outros países, importar matéria-prima, importar componentes de outros lugares, e estabelecer cadeias de suprimentos globais para reduzir custos e aumentar a eficiência operacional. Então, o comércio internacional, nesse período, também permitiu com que os países se especializassem na produção de bens e serviços em que tivessem vantagens comparativas quando analisados outros países, o que significa que podem produzir esses bens e serviços a um custo relativamente mais baixo em comparação a outras regiões. Isso levou a uma maior eficiência, uma maior produtividade entre os países e aumentou a prosperidade geral da economia global. A partir da evolução do capitalismo, começaram a surgir os primeiros acordos comerciais como resultado da crescente globalização e da abertura econômica, que ocorreu principalmente no último século. Então, os acordos internacionais visavam facilitar o comércio entre os países, reduzindo, por exemplo, barreiras tarifárias, barreiras não tarifárias, bem como estabelecer regras comuns para o comércio internacional entre regiões com culturas e com economias diferentes. Desde então, os acordos comerciais se multiplicaram e se expandiram para outras regiões do mundo. Nós teremos uma videoaula específica só para tratar mais a fundo sobre os acordos comerciais e a formação de blocos econômicos, mas eles foram muito importantes para reduzir custos, reduzir barreiras e aumentar, consequentemente, o intercâmbio de mercadorias e bens entre países. A criação das regras de comércio internacional por meio da Câmara Internacional do Comércio, em 1919, também representou um grande marco de evolução do comércio internacional, pois envolveu empresas de todos os setores e de todas as regiões do mundo. A criação dessas regras teve como objetivo principal promover o comércio internacional, bem como promover a cooperação entre empresas e governos de todo o mundo. Essas regras trabalham em estreita colaboração com várias organizações governamentais e não governamentais, além de outras instituições internacionais visando sempre desenvolver políticas e padrões que favoreçam o comércio e o investimento internacional. Assim, a Câmara Internacional do Comércio tem sido uma voz influente dentro do cenário internacional, trabalhando para promover um ambiente de negócio cada vez mais justo e cada vez mais sustentável em todo o mundo. A partir dessas regras da Câmara Internacional do Comércio, surgiram os Incoterms, que teve a sua primeira versão lá em 1936. Então, os Incoterms são termos comerciais padronizados internacionalmente que definem as responsabilidades e as obrigações entre compradores e vendedores envolvidos em transações comerciais internacionais. São regras amplamente utilizadas que visam facilitar o comércio internacional e evitar conflitos entre compradores e vendedores de diferentes países, independente de sua cultura, independente de sua economia. Os Incoterms estabelecem as condições de entrega da mercadoria, o momento da transferência do risco, o custo do frete e o pagamento dos impostos e taxas aduaneiras, dentre outras questões importantes para o comércio internacional. Bom, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, houve maior abertura dos mercados e os efeitos da globalização promoveram uma evolução do comércio internacional, principalmente após a evolução dos sistemas logísticos, permitindo maior intercâmbio entre os países. Além disso, o aumento do comércio internacional promoveu maiores níveis de investimento, o que levou a um maior crescimento econômico entre os países, promovendo avanços tecnológicos e inovações que permitiram maior intercâmbio de informações e conhecimentos em todo o mundo. Bom, nesse contexto, a internet tem tido um impacto significativo no comércio internacional, permitindo com que empresas e consumidores de todo o mundo se conectem e interajam com muito mais facilidade. Então, dentre as contribuições da internet para o comércio internacional, podemos citar o surgimento do e-commerce,
né, o que permitiu com que empresas vendessem produtos e serviços diretamente aos consumidores de todo o mundo, sem a necessidade de estabelecer uma presença física em cada um dos mercados. A internet também facilitou bastante a comunicação e a colaboração entre empresas de diferentes países, tornando o comércio internacional muito mais eficiente, muito mais rápido. A internet contribuiu com novas oportunidades de negócio online, permitindo com que empresas expandissem suas operações internacionalmente de forma muito mais eficaz. E a internet também permitiu maior acesso a mercados remotos, especialmente para empresas de pequeno e médio porte, que também podem ter acesso a mercados globais antes inacessíveis devido aos altos custos de entrada, criados principalmente pelas barreiras físicas. Bom, para finalizar essa aula mais introdutória, é importante destacar que o comércio internacional envolve complexas práticas de negociação, pois as práticas de negociação internacional elas podem variar significativamente país para país. Então, antes de aventurar no comércio internacional, é importante pesquisar a cultura de negociação do país com o qual está negociando, conhecer os costumes locais, conhecer a linguagem corporal e conhecer as práticas de negociação, até para evitar mal-entendidos ou ofensas culturais. No Japão, por exemplo, eles valorizam muito a paciência, a confiança na negociação, decisões coletivas, o ganha-ganha, a pontualidade. Na China, eles valorizam muito a pontualidade, a objetividade nas negociações e melhores condições para eles. Na Índia tem-se uma cultura de valorização dos relacionamentos, respeito à hierarquia, paciência na negociação e valorização da cultura local. Então, por tudo isso, é preciso construir relacionamentos pessoais antes de iniciar uma negociação, pois isso pode ajudar a construir a confiança e estabelecer uma base sólida para o sucesso da negociação. É importante ainda ter habilidade de linguagem, pois a negociação internacional geralmente vai ocorrer em idiomas diferentes dos quais nós estamos acostumados. Então, sendo muito importante ter conhecimento suficiente da língua de outros países para entender e comunicar as necessidades e demandas durante a negociação. Na França, por exemplo, eles valorizam muito o idioma francês. Então, na hora de negociar com um fornecedor francês ou com um parceiro francês, é importante conhecer o idioma deles. E, por fim, envolve cuidados com a tradição. Então, a gente pegar lá a Tailândia, o sinal de positivo para nós, brasileiros, significa desaprovação para eles, muito diferente do que conhecemos. Então, ainda que a internet ela tem facilitado muito as práticas de negociação em relação à cultura, em relação à língua, em relação à tradição, são cuidados necessários que devemos tomar para construir relacionamentos de confiança e relacionamentos de sucesso em negociações internacionais. Bom, pessoal, então finalizamos esta primeira videoaula um pouco mais introdutória sobre a evolução do comércio internacional, desde lá da antiguidade aos dias atuais. Na próxima videoaula eu abordarei um pouco mais sobre o ambiente do comércio internacional, destacando as principais rotas marítimas e as principais rotas aéreas, que são os principais modais de transportes utilizados atualmente. Grande abraço a todos e até a próxima videoaula.